Povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um Pode Crente! E hoje está aqui comigo a minha amiga Leia, que vocês já conheceram do outro vídeo. E hoje ela não está sozinha, ela está gestante da Maria Helena. E é o nosso tema de hoje, né? É o assunto de hoje, maternidade. E aqui eu vou até ler, gente, porque o currículo é tão grande, a pessoa é ilustre que está aqui com a gente hoje. Ela é enfermeira obstetra, consultora em aleitamento materno, assessora materno-infantil, laser terapeuta e ministra curso para gestante, preparando casais para o nascimento. E o mais importante, ela é serva do Senhor, ministra a palavra de Deus com muita graça e autoridade. Missionária Geisa Lopes, seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito grata e feliz de estar aqui com essa equipe maravilhosa no Pode Crente, que eu amei, é uma honra. E como a Cássia e a Leia, né, fizeram uma excelente apresentação, eu venho não só como profissional da saúde, de todos meus títulos de formação acadêmica, eu falo que o maior predicado, eu sou serva do Deus Altíssimo. Eis-me aqui, Senhor, para contribuir para o reino e para falar de tudo que eu amo fazer. Cuidar de vidas, promover vida, saúde, gestante, que eu tenho uma gestante linda aqui. E é uma honra. Quero agradecer essa grande oportunidade. Amém. Quer falar alguma coisa, amiga? É um prazer recebê-la aqui. Antes de nós entrarmos na entrevista, eu quero aqui falar, né, nada disso aqui é possível sem os nossos patrocinadores. Hoje, mais uma vez, patrocinando aqui o Pode Crente, nós temos a Doce Rosa, que é a minha doceria com a minha mãe. Eu trouxe aqui os pão de mel, que é o nosso carro-chefe. Inclusive, eu trouxe alguns de presente para a senhora. A dieta que lute. A dieta que lute. Gente, não engorda, tá? Os doces da Doce Rosa, já disse. Digo e repito. E também nós temos a Agência Personal Designer, que cuida de toda a nossa identidade visual, que vocês também já conhecem. Faz aqui, ó, nossas xícaras, Pode Crente. Nós temos também aqui esse bloco de nota, que hoje nós vamos estar presenteando a nossa convidada. Que riqueza, gente. Obrigada. Eu já estou apaixonada. Olha que eu estou me sentindo muito lisonjeada, viu? Tá tudo lindo aqui, o cenário maravilhoso e a presença do Senhor Jesus transbordando aqui. Gratidão, meninas, e a toda a equipe. Amém. E você que está aí nos assistindo, se de repente você tem uma empresa, está começando, né, na parte empresarial e você tiver o desejo de abençoar esse trabalho, com certeza nós ficaremos felizes em divulgar também o seu trabalho, um ajudando o outro. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, tá bom? Pode ser aqui no YouTube mesmo ou diretamente no Pode Crente, no Instagram do Pode Crente. Bora começar então a nossa entrevista. Antes de entrar no tópico, a gente vai mostrar aqui o Instagram da missionária Geisa. Vocês podem segui-la. Lá tem muito conteúdo importante, gente. Então, entrem lá, sigam ela. Ela vai falar também aqui um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O Instagram dela vai estar passando aqui embaixo no vídeo. Aqui é o Instagram dela. Eu vou abrir aqui a oportunidade para ela. Nada mais justo do que ela mesmo apresentar, né, gente? Fique à vontade, missionária Geisa. Obrigada. Oi, gente. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade. Essa página foi criada com o intuito de falar um pouquinho da minha atuação como profissional da saúde, mas muitas coisas eu relaciono, é impossível, né, não colocar Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu sou eu devo a Ele. Então, é uma página voltada para falar justamente do trabalho. Quem trabalha com gestante trabalha com vida. E aí eu falo que o leite materno é vida. Então, cada post meu conta um pouquinho da história de muitos casais, que eu consigo fazer parte da história, curso de gestante, palestras. Tem casais aqui que são servos que eu tive a honra de congregar, de adorar o Senhor conosco, como, por exemplo, a Paola e o Marquinhos, que eles são um pouquinho lá embaixo.
eu tenho um casal lindo, né? Esse casal, a família que eu tive a honra de acolher. Então, como todos sabem, uma das minhas grandes paixões é trabalhar com vida. Então, quem estiver me acompanhando vai saber que é uma página voltada para isso. Volta e meia eu coloco nos stories também minha agenda missionária. Muito em breve, o Senhor já tem me incomodado para fazer um Instagram voltado para a obra missionária, a qual meu esposo e eu estamos aí trabalhando no campo, né? Então, eu creio que vocês verão e acompanharão muitas novidades aí. Que legal. E o seu Instagram tá bem bonito. Você que cuida sozinha? Eu que cuido com que toda assim né, a graça legal que o Senhor tem me dado. Eu sou muito curiosa. Eu aprendi mesmo a fazer devagarzinho, formatando e aprendendo. Hoje eu já aprendi muitas coisas. Tem uns aparelhos lindos aqui que eu tô encantada, sabe, gente? A tecnologia tá show. Eu falo que a Coab 2 arrasa, sempre. Tá muito bonito. É verdade, tá bonito mesmo. Chama atenção, né? Esses tonzinhos assim, principalmente pra mulheres, né? Mães, Sim, chama atenção. verdade. Então, gente, fica aí, tá bom? Sigam lá, Sigam conheçam muito. mais o trabalho dela, né, amiga? A gente já segue lá. Já Olha o meu sigo. nome. Tô seguindo também a Cássia, a Dolce Rosa. Muito Sigam que bacana. vocês não vão se arrepender. Muito conteúdo enriquecedor. Sim. Então, vamos começar. A gente separou por tópicos para ficar mais fácil, tá bom? E o nosso primeiro tópico é sobre casais tentantes. Como lidar com a expectativa de engravidar e não conseguir? A senhora provavelmente deve acompanhar muitas pessoas, né, que estão aí tentando. Eu estou tentando há 1 ano. Tem aqui a Leia também vai falar um pouquinho. Ela tentou durante um tempo até ela engravidar da Maria Helena, né? Sim. Então, quer começar falando um pouquinho? Acho que é melhor ela dando uma introdução, depois eu... Bem, eu falo que eu sempre brinco, né, que os casais tentantes estão aí sonhando com o projeto Cegonha, né? Na verdade, um projeto de vida lindo que Deus ele escolhe casais, ele une casais para propósitos e dá filhos para propósitos. Então, eu tive ao longo desses anos atuando como enfermeira obstetra e trabalhando para o reino também, eu vejo a expectativa dos casais quando casam, já vem aquela sensação, eu quero ter um bebê. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Eu vou compartilhar ao longo do nosso Pod Crente algumas experiências que eu vivo. Então, quando eu falo do casal tentante, é aquele casal que já está tentando engravidar. E aí vinha aquela ansiedade, aquela não está acontecendo, o que tem de errado comigo? E há sobre nós, eu creio que todo servo, serva de Deus, todo casal, na verdade, uma expectativa de gerar esse bebê no momento mais favorável. Eu vou citar um exemplo e todos que estão me acompanhando vão lembrar. Quando chegou a pandemia, no auge em 2020 e 2021, eu recebi diversos casais que engravidaram sem querer. E aí, a maioria que eu ouvi era dizer assim, olha, esse bebê não era para vir, não era o tempo, a gente esperou um momento oportuno. E muitos casais de lá para cá, eu tenho visto que a maioria ninguém programou. Já em contrapartida, eu tive vários casais que ficaram, exemplo, 20 anos aguardando a promessa e esse bebê chegar. Então, amados, eu quero compartilhar não só como profissional, como serva. Deus, quando Ele tem um propósito, Ele mesmo cumpre esse propósito no tempo determinado pelo Senhor. Eu vou citar um exemplo. A Cássia, né, e o Alan são queridos, um casal lindo e referencial para a nossa juventude como casal e obreiros. 1 ano tentando. Eu tenho certeza que o coração já está aí taquicárdico, mas para entender que no tempo determinado, Deus colocará em vossos braços esse bebê. E aí, quando chega o bebê, gera outra preocupação. Então, eu costumo acalmar os casais e as gestantes dizendo, vivam um dia de cada vez e aguardem, confiem no Senhor. Pode passar 1 ano, 10, 15, 20, mas no tempo determinado vai acontecer. E aí eu quero trazer uma experiência que eu vivi. Alguns anos atrás, bem antes da pandemia, eu atendi um casal lindo, servos de Deus. Ambos tiveram 20 anos de casados, ou seja, ela era casada, 20 anos, o esposo faleceu e tinha a promessa de ser mãe, de ter um varão. Ele foi casado 20 anos com a serva de Deus, que também faleceu. Então, observe o detalhe, ambos viúvos e serviam na mesma denominação, mas não se conheciam, claro. E aí ela falou que ficava remoendo aquilo. Casou muito nova, 20 anos de espera. Falou, então, não vai acontecer. Esse bebê nunca vai chegar. E aí veio a tristeza, veio a depressão, porque muitas vezes, pela nossa vulnerabilidade, o inimigo ele encontra algumas legalidades. E uma das maiores legalidades hoje entre os casais é a ansiedade, a expectativa de gerar e não conseguir. Não da forma que querem. E aí ela ficou naquela autocobrança, até que um dia ela foi para o culto, no término desse culto conheceu esse irmão. E aí começaram a conversar, começaram a criar um vínculo, amigos até então. E aí, um belo dia, ele perguntou para ela, olha, eu estou viúvo já tem quase 2 anos, você também, por que a gente não ora para casar?
Aí ela falou, olha, eu não quero mais casar, eu perdi a expectativa em tudo, eu queria ter um bebê no cativo, depois de 20 anos de casamento, fiquei viúva, agora para mim acabou. E aí eu entendi que Deus, quando Ele quer fazer, Ele muda a circunstância, só que não é no meu tempo nem no seu tempo. E aí começaram a orar. Oraram, o Senhor deu a bênção, casaram. Eu tive a honra, depois de 1 ano de casados, receber esse casal lindo, Samuel. Então, houve uma promessa, 22 anos depois cumpriu a promessa. Eu quero dizer, para motivar muitos que estão me ouvindo e muitos que vão chegar a ter acesso ao Pod Crente. Quando Deus promete, Ele é poderoso para cumprir. Eu vou abordar muitos temas hoje voltados para isso, para a infertilidade, a dificuldade, falarei também de perdas, mas eu quero te dizer, continue tentando, continue acreditando, faça a sua parte, cuide-se, no tocante à sua saúde física e emocional, e prepare-se que quando chegar esse bebê, essa grande promessa vai ser a melhor fase da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quer comentar, amiga? Eu fiquei tentando, foi justamente quando eu queria, veio a pandemia. Aí tanto que nós conversamos, melhor não ter, né? O mundo daquele jeito, tava em um caos. Aí eu parei de tentar naquele período, mas aí depois, pela idade dela também, já tem 6, eu queria muito na sequência, mas nunca deu certo. E ficamos ali 3 anos tentando, fazendo teste, né? Aí ficava frustrada. Mas graças a Deus, aí, depois desse período, deu certo. Mas aí depois que acaba acontecendo, a gente vê as coisas acontecendo assim, realmente é tudo no tempo de Deus. Porque se viesse numa época, a gente não estaria preparado, né? Então, e eu acho que também a ansiedade acaba atrapalhando, né? E quando eu descansei mesmo, quando eu abri mão, parece que é aí que deu certo para acontecer, sabe? É assim mesmo, né? Aqui a gente até colocou aqui como um subtópico, como lidar com as pessoas questionando. Então, eu acho que isso acaba também influenciando, né? Nessa questão da ansiedade. Eu estou tentando há 1 ano, nos primeiros meses, eu sou muito com data. E eu sempre falo que eu quero fazer uma mega surpresa pro Alan, contar, porque a gente está na expectativa. Então, eu ficava assim, Deus, eu tenho que engravidar esse mês, que mês que vem tem o dia do casamento. Então, olha que lindo eu contar pra ele no aniversário de casamento. Aí não foi. Falei, não, Deus, tudo bem. Dia dos pais? Não foi. Mês seguinte, aniversário do Alan? Não foi. Eu falei, shh. Aí, enfim, e aí não é tão fácil assim, não é tão fácil. E como muitas pessoas ficaram sabendo, que foi justamente o período que eu parei de tomar o remédio, ficava todo mundo, principalmente minhas amigas mais próximas do serviço, já engravidou? Já tá? E isso ia mexendo. Então, eu até comprei produtos de aromaterapia pra me deixar mais calma, porque eu tava muito ansiosa. Então, às vezes, o pessoal questionando, por mais que a gente entende, eu falo muito com a minha barriga mesmo se eu tá grávida. Eu fico falando, filho, você é tão amado, você não tem ideia. Porque eu entendo que as pessoas sonham com a gente, só que ao mesmo tempo, quando fica perguntando muito, questionando muito isso, muitas vezes, acaba deixando a gente mais ansiosa e mais nervosa. E tudo é sinal, né? Pra mim, eu sempre falo, eu acho que eu vou sentir alguma coisa. Então, todo mês eu fico, será que eu tô sentindo alguma coisa? Nem eu sei. E eu sinto tudo. Então, esquecimento. Esse mês que passou, eu nunca tive tanto esquecimento na minha vida. Eu jurava que eu tava. Não tava. Não estava. Então, são muitas coisas que ficam assim na cabeça, né? E às vezes eu fico questionando assim, porque eu e o Alan já tá vamos fazer esse mês 6 anos de casado. E quando a gente casou, a gente não tinha tudo. Então, a gente pensou que vamos construir primeiro, né, a casa, deixar tudo bonitinho, depois a gente começa a tentar. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que Deus está me castigando quando eu quis ter logo, fiquei tomando remédio? E então, assim, coisas que passam na nossa cabeça, né? A gente é ser humano, a gente é falho. Eu sei que a gente precisa entender os planos de Deus, o tempo de Deus, mas é muito difícil, porque a gente se questiona muito e tudo a gente acha que a gente tem culpa em alguma coisa que a gente não está fazendo certo. E aí, esses últimos meses, eu coloquei na minha cabeça o quê? Não tem nada que eu possa fazer para apressar o tempo de Deus. Então, eu posso ficar desesperada, chorar. Sim. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Não, eu não consigo acelerar o tempo dele. A gente acha, né? E aí, eu até falei com a minha amiga do serviço isso, que ela perguntou, eu falei assim, olha, eu tô na seguinte frase, eu não consigo acelerar o tempo de Deus, então... Na hora que tiver que vir, vai vir. Eu sei que o tempo dele é perfeito. Eu quero aproveitar, né? Tudo que a Cássia e a Leia relatou, gente, faz todo sentido. Autocobrança com a expectativa da família, amigos, enfim, colegas de trabalho, irmãos em Cristo. Isso gera uma ansiedade, sim. A ansiedade, ela é saudável, é um vácuo entre agora e o depois, mas quando ela é exacerbada,
ela traz, sim, uma certa, vamos colocar um mal-estar, uma inquietação, e gera uma frustração. Então, eu entendo assim que são etapas da vida, 6 anos, como exemplo da Cássia e do Alain, casaram, organizaram a casa, a mobília, creio que já têm formação acadêmica, estão muito bem-sucedidos, mas o céu, ele é perfeito. Deus, quando ele tem um propósito, nada o muda. Eu aprendi isso ao longo de muitos anos, né? Hoje eu falo, eu tenho 24 anos no Evangelho, 42 anos de vida. Eu aprendo hoje que Deus, ele nos molda a cada dia para viver os seus grandes propósitos. E a minha posição diante dele não muda o que ele tem determinado ao meu respeito. Pelo contrário, ele vai me levar a viver algo novo, me moldando, me lapidando, para que eu possa ter a maturidade de, quando eu receber esse bebê, eu possa conviver com isso. E aí onde eu entendo a Cássia, a fase dela, e a Leia, que já está vivendo a realização dessa espera, né? Sim. E entendo que é o segundo bebê, vai nascer uma nova mãe, um novo papai, vai ser uma nova etapa para vocês. Sim. E cada bebê que nasce, eu falo que é uma aliança entre o casal. Então, tudo que a gente vai abordar agora, eu sei que vai edificar muitos casais, muitos lares, muitas vidas serão edificadas. Mas eu quero mostrar que o nosso Deus, ele é soberano. Ele dá filhos com um grande propósito. Como foi a nossa irmã Ana, quando ela orou e disse, será teu, eu creio que Deus se levantou do trono e disse, bem, agora eu vou mostrar que eu sou e que eu preciso de um profeta, um juiz e um sacerdote. Deus dá filhos para grandes propósitos. Que vivamos esse propósito no tempo certo do Senhor. Você cantará Amém. O hino da vitória. Vamos ver a Maria Helena chegar cheia de saúde, cheia de energia para tirar tudo da casa fora do lugar. Para encerrar, então, esse primeiro tópico, eu coloquei aqui. O que pode atrapalhar na tentativa de engravidar? Ótima pergunta. Bem, na verdade, são muitos detalhes que estão envolvidos, né? Eu falo muito da saúde, né? Não só da saúde física, como emocional, da gestante, ou seja, da tentante, e do papai. E o que atrapalha mesmo é quando não há o diálogo e a transparência. Vou citar exemplos do que eu vivi. Eu tive vários casais que, antes de engravidar, eles entraram em crise, porque o homem não queria procurar fazer o acompanhamento e o tratamento com o urologista. E a gestante, ou seja, a tentante, ia todo o período que precisava o ginecologista fazer todos os exames. E o marido sempre se recusava. Então, às vezes, isso retarda um pouco o processo. Mas é importante mostrar que tem que haver o diálogo, ou seja, cumplicidade. Ambos têm que quererem esse projeto lindo, ou seja, engravidarem. E quando tiver todo esse processo estabelecido, teve alguma alteração, que seja em resultados bioquímicos, que seja na saúde, sorologias, é necessário tratar. E aí onde eu conto o segredo, uma gestante saudável, um pré-natal bem assistido, um parto abençoado e sem intercorrências. Então, hoje, a maior dificuldade é lidar com a expectativa. Eu costumo sempre falar, é oração e ação. Eu oro e vou me cuidar. E cuidar em todos os aspectos, alimentação saudável, se possível, atividade física, procurar ler bastante e preparar-se emocionalmente, porque hoje o conhecimento, eu falo, um diferencial é poder, e procurar se preocupar menos. Aí eu fecho dizendo, ore mais, preocupe-se menos e confia na promessa. Glória a Deus. A receita está aí. Vou seguir. Vamos, então, para o nosso tópico 2. Como lidar com as perdas entre parentes? Aborto, na gestação, sem abalar a sua fé em Deus. Esse aqui é um tema forte, né? Esse tema é muito importante, forte, muito relevante. Antes de entrar nesse tema, eu vou trazer como base o versículo Salmo 139, versículo 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu ventre, no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que eu trago dentro da palavra primeiramente? Deus escreve os nossos dias. Ele estabeleceu e estabelece tudo que nós iremos viver aqui na Terra até que Ele cumpra todos os propósitos. Eu tive casais que eu tive a honra de cuidar, um exemplo que muito me marcou, é um testemunho que eu trago, lindo, e eu tenho autorização do casal para contar. Foram 12 abortos, 12 perdas. Meu Deus. Esse casal hoje são grandes obreiros na casa do Senhor. E aí vinha o questionamento, por que tanta perda? Por que todo mundo consegue e eu não? Por que Deus não me dá? Será que Deus não me quer ver feliz? Será que Ele esqueceu de mim? Ele me abandonou? E aí veio a cobrança, veio o período da revolta com Deus, veio a sensação de não vai dar certo, eu não nasci para isso. Até que um dia, essa mesma paciente que eu tive a honra de cuidar, ela foi numa médica. Essa médica muito conhecida até, muito renomada. E aí, olhando o histórico dela, que a gente fala que é um mau passado obstétrico devido às muitas perdas,
ela identificou que havia uma trombofilia. A trombofilia é uma das patologias que hoje muito compromete a gestação e envolve muitas perdas para gestantes, tem tratamento, um acompanhamento adequado específico, vai ser uma gestação bem saudável. Só que diante do diagnóstico da trombofilia, diante de muitas perdas, a médica, acho que devido ao processo, disse para ela, você não entendeu que você nunca vai ser mãe? E isso abateu. A palavra que veio sobre ela, que as palavras são decretos espirituais, a autocobrança e as perdas sucessivas, abalou a fé dessa gestante, dessa paciente. E ela chegou em casa arrasada, compartilhou com o esposo e falou, não dá mais. Eu vou largar a igreja, vou abandonar tudo, eu não quero mais isso para mim. Veio aquela sensação de que o céu não faz nada por mim. Não queria mais orar, não queria mais buscar a Deus. Amados, chega num momento que tudo que a gente passa, independente se a perda for emocional, física ou financeira, isso abala a estrutura. Abala porque nós somos humanos, de carne e osso. Mas eu sempre lembro de uma passagem de Jó, que Jó perdeu tudo, inclusive 10 filhos de uma vez. Mas Jó não murmurou. Jó disse, nu saí e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa paciente eu tive a honra de cuidar e conhecer toda a história dela. Nesse intervalo da 12ª perda, Deus usou a pastora dela, que é uma líder espiritual, e através da pastora, Deus usando a boca dela, disse, não mais terá perdas, porque eu abro hoje a sua madre. Eu tive a honra, meninas e toda a equipe aqui do Pod Crente, de cuidar da primeira filha desse casal, Radassa. Para honra e glória do Senhor Jesus, 13 gestações, gente, 12 perdas. Primeira gestação viável, estou eu lá cuidando, amando, protegendo, blindando emocionalmente eles, dizendo, Deus é Deus, Ele não mudou. Nasceu saudável, sem intercorrências. Qual foi a minha surpresa? 2 anos depois, eu estou no plantão, chega o casal e diz, Geisa, lembra da gente? Eu, com muito carinho, busquei na memória, que eu cuido de muitas mães há anos, eles disseram, talvez você não lembra, mas Deus te usou para falar conosco. E aí eu pensei, o que será que Deus me usou? Né? A responsabilidade é muito grande, a gente fica preocupada. Ele disse, nós vimos com a Radassa e voltamos hoje para termos a Sofia. Ai, e eu me lembro que quando eu avaliava a Radassa, Deus me tomava de uma forma sobrenatural dentro do quarto, o plantão parou, e o Senhor me dizia, diga a ela que a Radassa é a cura, e eu vou novamente abrir a madre dela. Eu lembro que eu fiquei muito impactada, era uma responsabilidade muito grande, porque eram 12 perdas e uma bebê muito esperada. Eles já estavam satisfeitos, gratos, mas quando eu entreguei e ministrei sobre ela, 2 anos depois, o Senhor os traz com a Sofia, curada da trombofilia, e a médica dizendo, só com os crentes que acontece isso. Então, eu quero dizer para vocês, toda perda tem um propósito. Todo propósito antecede um processo. Eu não sei se você já viveu isso, de perder alguém, de perder um bebê, de aguardar esse momento e gerar uma frustração. Mas saiba que em tudo isso Deus tem propósito. Eu quero compartilhar outro testemunho lindo, esse me doeu e me marcou muito. Em 2020, no auge da pandemia, estou no meio do plantão, recebo a ligação de uma grande amiga que é pastora da Igreja Batista Renovada aqui próximo. Ela disse, Geisa, eu preciso muito de você. Eu falei, pode falar. Eu numa demanda muito grande de trabalho. Ela falou, só que eu quero ter o seu apoio, não só como profissional, que eu já conheço, mas como serva. Vai fazer por mim aquilo que eu não posso fazer pela minha ovelha agora. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, sobe, andar de Covid, isolado, e vá lá e diga a ela tudo que Deus te ordenar. Porque ela falou, eu sei que você é boca de Deus aí dentro. Na hora, meu coração estremeceu, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Entrei no sistema rápido, vi todo o histórico, e qual foi a minha surpresa? 39 semanas de gestação, chegaram com tudo pronto, enxoval, aquela alegria, quarto identificado, enfeite da porta pronto, o bebê já estava em óbito há horas. Isso me desmontou. Na hora que eu consegui concluir, agilizar o plantão, o Espírito Santo de Deus me disse, sobe agora, porque eu estava me esquivando. Eu queria esperar mais, eu queria protelar mais. O Senhor disse, sobe agora. No que eu pego o elevador, saindo do 4º andar até o 8º andar, que daria acesso a essa paciente, o Espírito Santo de Deus me disse, diga a ela que a dor dela de hoje não se compara à dor que ela teria no futuro. Tomei para mim porque é meu. E antes de ser dela, eu sei como trabalhar e eu sei o futuro desse bebê. Cheguei no quarto ainda tremendo, me apresentei com todo carinho, ela agradeceu, ela disse, eu precisava de alguém, e eu estava orando a Deus que alguém me viesse com a resposta. Eu não sabia, eu era a resposta. Deus já tinha me entregue. E durante todo o diálogo, o Senhor nos reservou um tempo a sós. Eu fico encantada que quando Deus quer falar, parece que o plantão para, ninguém entra no quarto até que eu entregue tudo que o Senhor me ordenou. E aí, orando por ela, de mãos dadas, eu entreguei ela o que o Senhor me disse. E ela chorando disse, Deus me mostrou em sonho que eu estaria passando isso hoje.
E quando ele me mostrou em sonho que ele levaria o meu bebê, eu não entendi o porquê. Ele me mostrou o que iria acontecer. E eu disse para ela, se ele te mostrou, ele manda te dizer, a dor seria muito maior. Ela entendeu que aquele processo de perda não se compararia ao que ela poderia viver no futuro lá na frente ao perder esse filho, de uma forma muito triste. Então, eu entendo que Deus sabe trabalhar e Ele conforta. Ele faz a ferida. Em Oséias capítulo 3 diz, e Ele liga. Ele restaura, Ele dá o bálsamo. Então, todas as perdas, nós temos que crer que é um Deus que dá o bálsamo, dá a cura, dá o refrigério, porque Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer tudo novo. Essa família hoje, eles já estão vivendo novo, já estão gerando novamente, porque o Senhor disse que abriria novamente a madre dela. Então, quem abre e fecha é o Senhor. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bacana, legal. E no decorrer você foi falando, me surgiu uma dúvida, Sim. né? Porque você fala muito da religião dentro do hospital. Eu vivo. Você vive isso, né? E como que é, assim, entre os amigos, pessoas que não... Como que eles veem isso em você? Eles brigam, né? Não pode falar de religião. Uma pergunta muito linda. Eu sou grata que a Leia, ela teve a percepção que muita gente tem. Hoje, o maior campo missionário que eu vivo e trabalho, diferente do que muitos pensam, não é ministrando encontro de mulheres em congressos ou encontro de casais com meu esposo, que também é um profissional da saúde. Hoje, o maior campo missionário que Deus me confiou é o hospital em que eu trabalho desde que inaugurou. Então, lá dentro, quando eu entro, da hora que eu coloco os pés, eu entro a serviço do reino. Eu tenho um cuidado especial, e até mesmo pela ética, de agir com muita discrição. Eu só entro na missão quando o Senhor me ordena. Eu oro muito antes, peço confirmação. E quando eu entro no quarto, que eu sei que Deus quer operar, acreditem, parece que o plantão para ali, que ninguém entra mais. Porque durante a avaliação eu tenho um nutricionista entrando, a fonoaudióloga, eu tenho um obstetra, eu tenho um pediatra, eu tenho equipe de enfermagem, eu tenho equipe da higiene. Quer dizer, eu tenho uma visita multi de vários profissionais envolvidos. Mas naquele período em que o Senhor está comigo ali trabalhando, porque eu falo que Ele manda, eu obedeço, ninguém entra e ninguém sai. Que bem. Então é algo que eu falo que é uma conexão. E tem determinados plantões que eu estou em casa, exemplo, cuidando da casa, da comida, que eu também sou dona de casa, amo exercer a minha função de esposa. E Deus me traz a memória e diga, filha, sabe aquela paciente? Ore por ela. Sabe aquele bebê da UTI-NEL? Ore por ele. Então, eu entendo que o nosso trabalho, ele vai além de uma vida corporativa. É muito mais que exercer uma profissão, é muito mais que ter uma formação acadêmica. Eu sempre abro as minhas ministrações dizendo, eu sirvo um Deus vivo que me deu ferramentas, me capacitou na minha vida acadêmica, me deu recursos financeiros e socioeconômicos, mas Ele me tem como serva e eu como serva obedeço. E isso que define a nossa vida. Eu não sei em que área vocês atuam, se é administrativa, financeira, jurídica, comercial, mas eu te digo, você é a boca de Deus na terra. Ele quer te usar. Ele quer te levantar por onde você passar. E quando você obedece, Deus ele faz cumprir sobre a sua vida todas as promessas. Se vocês me permitem contar um testemunho lindo que eu guardo com carinho, vocês vão ver que eu falo muito, viu? Fique à vontade. Sei, pode crente, né? Vai demorar mais. Eu tenho uma paciente que eu guardo com carinho, é uma gestante que eu cuidei do primeiro filho. E ela era comissária da TAM durante muitos anos. Só que ela queria sair da TAM para outra companhia. E ela começou a questionar Deus. Falar, Deus, eu já cumpri minha missão aqui, eu quero sair da TAM, eu estou com outros projetos, eu quero viver outro momento. E aí, um belo dia, ela fez um voo. Esse voo era internacional. Ela falou que estava muito exausta. E, ao longo do voo, ela sentou pela duração do voo. Na hora que ela sentou, do lado tinha um passageiro. E ela começou a falar com Deus. O passageiro olhou para ela e disse, sabe por que Deus ainda não fechou essa porta para você? Porque você não falou do meu amor aqui dentro da TAM. Você não abre a sua boca para me honrar. Você não cumpriu o chamado que eu te escolhi aqui dentro. Quando você fizer e cumprir o chamado e me obedecer, vou eu te preparar para o lugar de honra que eu tenho reservado. Quando eu conheci essa paciente, ela já tinha encerrado o tempo na TAM e já estava em outra companhia e eu estava tendo a honra de cuidar do bebê dela. Então, eu quero dizer para vocês, Deus trabalha com tempo e espaço. Ele dá filhos para propósitos, mas Ele também precisa usar a sua boca. Ele precisa te usar onde você estiver, onde você passar. E até Ele cumprir esses propósitos, ninguém fecha a porta, ninguém abre, porque Ele que te coloca, Ele que te tira para propósitos ainda maiores. Sim. Que forte, né? Forte, né? O cuidado de Deus é lindo. Muito bonito, cada testemunho. Que bênção. E eu queria perguntar, coloquei aqui, né, no roteiro, fora essa questão, né, que a gente entende que Deus dá, Deus tira, existe
Nem sei o termo que usa. Biológico? Existe uma explicação científica para o aborto espontâneo, a causa? Ótima pergunta. Existem várias causas, a pergunta é maravilhosa e pertinente. Existem várias causas do aborto. Eu tenho um aborto espontâneo, que é o aborto natural, é aquele em que o organismo, nos primeiros 3 meses, que a gente fala o primeiro trimestre, ele não houve, de fato, o desenvolvimento do embrião, né? Até pelo menos umas 8 semanas a 12, a maioria das gestantes que perdem se deve a uma má formação embrionária, e aí vem todo o histórico a ser investigado, se está relacionado a alguma má formação ou até mesmo algum problema genético. Mas essa perda, o que o corpo entende? Se vai ser mal formado, se vai ter alguma alteração genética, o corpo entende que é um corpo estranho. Então, o corpo da mãe naturalmente expele esse embrião. E aí, muitas vezes, vem um sangramento, vem uma sensação de dor embaixo do ventre, já ocorre o descolamento do saco gestacional, o ultrassom não identifica mais a frequência cardíaca. E, querendo ou não, assim, é um impacto muito grande. Eu tive recentemente uma colega, inclusive colega de trabalho, 12 semanas, internou no plantão para monitorar a pressão arterial. Mal sabíamos que no plantão seguinte já não teríamos mais o foco, ou seja, a frequência cardíaca do bebê. Então, essa perda foi muito triste para o plantão, mas eu entendi e pedi ao Senhor que desse o bálsamo para o casal. Esse bebê que viria, talvez seria de uma forma que ela não esperaria. Então, muitas vezes a gente questiona a Deus, por que perder? Por que o corpo rejeitou? Porque haveria, com certeza, alguma má formação e implicaria algum processo patológico não só para a mãe, como para o bebê. E aí, onde vem perdas sucessivas, vamos investigar a causa. Vamos avaliar se a causa é materna, se há um fator externo, se envolve a questão de medicações, se falta o repouso, se, de repente, um tratamento mais específico com o geneticista. Tem várias linhas aí de cuidado e várias formas de identificarmos. O que eu sempre me preocupo com as minhas gestantes, diante de muitas perdas, é prepará-las emocionalmente para elas se refazerem. Não desistirem de serem mãe, não desistirem de maternar. Esse é o propósito de Deus. E caso não seja, Ele dá o bálsamo e o conforto também. Eu tive um caso na minha família. Minha irmã, ela perdeu antes de ter o Heitor, que esse mês vai fazer 1 ano. Okay. Ela teve um aborto espontâneo. Tanto que eu estava na sala quando a médica deu a notícia, né? Foi um baque, a gente chorou bastante. Mas desde o primeiro ultrassom já não ouvia, né, o batimento cardíaco do bebê. Então, ali, a médica explicou também que é super normal com ela, foi super normal, foi espontâneo mesmo, não tinha o que fazer. E graças a Deus, minha irmã, para quem conhece, sabe que ela é bem assim, alegre, e ela não se deixou abater, sabe? Ela já tentou na sequência e já veio o Heitor, que hoje tá um meninão aí brincando muito. Saudável. E aí, onde entra, através do exemplo da irmã da Leia, a resiliência, né? Sim. Uma perda não pode pará-la. Uma perda não pode te limitar. Você precisa confiar no Senhor. E muitas vezes essa perda não abala a pessoa em si, a gestante, né? Aquela que gerava. A família. Às vezes a expectativa dos avós, dos tios, né? A família cria tanta expectativa, então eu sempre dou uma sugestão nos cursos de gestantes, palestras que eu dou até para os casais tentantes. Preservem-se no início da gestação. Evitem de início divulgar muito e postar, porque gera uma expectativa tão grande que, diante da perda, gera uma frustração maior. Os questionamentos. Sim. Às vezes você está resolvida consigo mesmo, entendeu? Olha, foi assim, Deus permitiu. Mas um chama, outro chama, um pergunta, outro pergunta. Isso vai machucando. Isso vai dando aquela sensação de por que não foi. Então, blindem-se emocionalmente. Guardem-se por um período até que você tenha certeza da viabilidade, do desenvolvimento saudável do bebê para você expor. E, claro, celebrar. Uma outra pergunta, missionária Geisa, se é muito comum, né, acontecer um aborto ectópico. Ectópico, desculpa, gente, uma palavra muito difícil. É muito comum, na verdade, a boa parte da frequência dos abortos se deve à gestação ectópica. É uma gestação cujo o bebê, né, houve a fecundação do óvulo espermatozoide, porém não saiu das trompas, não houve a nidação no endométrio. Ou seja, a gestação em si não iria se desenvolver. Diante disso, é uma possível perda. Por isso que muitos abortos, a maioria está relacionado à gestação ectópica. Essa gestação ela não iria se desenvolver, porque ela está instalada dentro das trompas de falópio, é um trajeto que o óvulo fecundado deveria fazer e implantar no endométrio, que é a camada mais profunda do útero, ou seja, a parte mais adequada para gerar e desenvolver o bebê, depois a placenta com a bolsa, né, líquido amniótico.
Mas eu mostro que é muito comum, infelizmente, viu, Maleia? Eu tenho muitas pacientes. Exemplo, hoje, eu assumi o plantão com uma gestante de 7 gestações. A gente fala 7ª gesta. Dessas 7 gestações, ela teve 4 perdas. Ou seja, eu recebi hoje no plantão o 3º filho saudável. Dessas 4 perdas, ela teve ectópicas, ou seja, perdas porque o óvulo não estava implantado, né, no endométrio. Então, algo muito comum, muitas mulheres estão suscetíveis a isso. Se você passou por isso, tiver algum familiar, alguma amiga, eu peço que você dê o bálsamo e dê a palavra de incentivo. Qualquer mulher está sujeita a isso. Qualquer mulher. A partir do momento que gerou e esse óvulo foi implantado e infelizmente não chegou a sair das trompas de falópio, é uma gravidez ectópica e certamente ocorrerá a perda. Claro que quando a gente recebe a notícia é bem impactante. Não quer dizer que você vai perder o próximo. Eu tenho um exemplo de casais que teve uma gravidez ectópica, 1 ano depois já gestou, já começou a gerar uma nova vida. E tem casais que foram anos de espera. O tempo da cura é o tempo que Deus define, porque eu falo que toda perda tem que haver a cura, né? E às vezes esse casal acaba desistindo. Eu tive casais, por exemplo, que eu cuidei, que eu não quero mais, eu vou, a reserva que eu tinha para investir no bebê, eu vou fazer uma viagem. Eu vou contar um exemplo que eu tive de um casal que eu amo. Eles fizeram tudo planejado, namoro, noivado, casamento. A casa dos sonhos, um sobradão. E aí foram fazer uma viagem internacional. Toda a reserva que eles tinham, eles gastaram nisso. O que eles pensaram? A gente não vai querer engravidar mesmo agora, já tinha perdido um, vamos aproveitar a vida, sem nada de reserva. Quando ela voltou de viagem, começou a passar mal. Ainda no aeroporto, comprou o teste de farmácia, quando viu, gravidíssima. Quer dizer, é na sua expectativa que Deus muitas vezes vai te confundir. Enquanto você achar que está tudo favorável, não vem. Quando você menos esperar, que você achar que está tudo muito improvável, Deus ele dá no improvável a grande promessa. E aí onde Deus supre, honra, prospera, ele prepara meios e ele mostra que ele é o dono da vida. Glória a Deus. Que e é isso, né? Quando eu falei que é tudo no tempo de Deus, quando eu engravidei eu estava de mudança. Tava mudança de casa, não quero agora. Minha cabeça não tava nisso, entendeu? Então aí foi quando Deus deu. É o que eu falo pra amiga. Eu mando mensagem, amiga. Eu achei que eu tava, vou comprar um teste. Ela, calma, mas atrasou. Eu, não, mas eu acho que eu tô sentindo tudo. Mas faz parte, né, gente? É tudo história pra contar. Exemplo, eu tô com uma alta expectativa pra esse mês, faço 6 anos de casada. E eu estou aqui na torcida pra vir mais um projeto de cegonha pra eu cuidar. Gente, ia ser mó bonito. Fala aí, contar 6 anos de casado, contar que eu tô grávida. Não ia ser mais surpresa, tá todo mundo assistindo. Eduardo, atrasa aí pra postar. Vamos lá. Vamos entrar agora no nosso tópico 3. E aqui é um assunto bem interessante, eu quase nunca li sobre isso. Nossa, meu português agora, nem sei se foi a conjugação certa, mas... O cristão pode recorrer à fertilização in vitro, FIV, para conseguir engravidar? Uma pergunta bem pertinente, eu falo que importantíssima. A fertilização in vitro, na verdade, assim, é um dos recursos, é um procedimento que é voltado para casais inférteis. Então, eu entendo que Deus deixou a medicina para isso. Precisamos estar abertos a entender a importância que muitos casais precisam mesmo viver essa parte do tratamento e realizar o procedimento da fertilização in vitro. Então, em quais situações, eu vou elencar aqui, que é elegível um casal procurar fertilização? Nós temos vários casais, como eu já citei experiências do meu dia a dia, que estão anos tentando, os tentantes, e sem sucesso. Primeira coisa, descobrir a causa, o porquê não deu certo. Dentro da infertilidade do homem e da mulher, existe o tratamento, vários. E hoje a reprodução assistida, feita pela fertilização in vitro, ela te dá a opção de você tentar com mais chance a gravidez. Então, assim, toda fertilização in vitro, para os irmãos entenderem, os amigos e pacientes, 65% de chance de engravidar. Então, a FIV, ela é 100% segura? Não. A segurança vem sempre da certeza de que a vida é quem gera Deus. Mas a fertilização é um processo que muitas vezes ajuda, é necessário passar, viver, tratar para que você consiga gerar. Eu vou citar exemplos que eu tenho de casais que eu tive a honra de cuidar, como gestante e no pós-parto. Esse casal, eles fizeram um curso comigo, mais ou menos, bem antes da pandemia, eu vou colocar aí 2017. Eles tinham 8 tentativas de FIVs, 8 FIVs. E na época, meninas, para vocês entenderem, era caríssimo o tratamento. Aí, as etapas, são 6 etapas para fazer a fertilização. Tem o estímulo dos ovários, ou seja, o estímulo da ovulação.
Depois tem o estímulo da questão, né? O estímulo da ovulação são 10 dias de medicação, não é fácil, as medicações são bem caras, oneram bastante. Tem a questão do estímulo do espermograma, ou seja, a questão do espermatozoide. Então, eles fazem o estímulo na mulher e no homem. Depois que eles fazem a punção no folículo maduro, que são os óvulos prontos, com o espermatozoide, eles vão fazer a inseminação, juntar o óvulo com o esperma e fazer o cultivo embrionário, para depois fazer a transferência. São 6 etapas que não é um processo tão fácil de viver, mas que eu aconselho muitos casais, diante da infertilidade, da dificuldade, se não tiver uma forma natural, é válido tentar. Eu vou citar exemplo, eu tenho pacientes com endometriose, pacientes que têm histórico, como eu falei, de trombofilia, que é um tratamento muito acentuado, que geneticamente é bem complicado de controlar. Eu tenho histórico de pacientes com muitas perdas, como eu já relacionei. Histórico de pacientes com algumas alterações hormonais envolvendo o metabolismo, a parte genética dela. Tenho infertilidade do marido, que o espermatozoide não tem motilidade, não tem morfologia para conseguir fazer a fecundação. Então, são situações de pessoas elegíveis a isso. Há tratamento, há possibilidade, por que não investir? Mas aí eu trago um exemplo, né, desse casal. 8 fertilizações, gastaram quase o valor de uma casa própria na época, sem sucesso. Ambos deprimidos e, como o próprio pai me disse, falidos. O que fazer diante disso? E o próprio médico que fez a reprodução assistida deles deixou muito claro, olha, vocês estão aqui no meu consultório, eu vou implantar os embriões, mas eu falo uma coisa, ele deixou muito claro isso antes de mais uma vez fazerem. Quem tem o dom de gerar vida é Deus, eu apenas sou instrumento. Então, eu quero trazer para você a seguinte situação. Você pode tentar a fertilização in vitro, você pode fazer aquilo que está ao seu alcance, mas quem tem poder de dar vida é Deus. Então, se você fez a fertilização e não teve sucesso, por algum motivo não foi, né, efetivada a gravidez, não perca a sua esperança, porque Deus continua operando milagres. É na impossibilidade do homem, da mulher, que ele usa a instrumentalidade da equipe médica, mas na instrumentalidade da equipe médica, que também tem limitações, existe um Deus que tudo pode. Para que não possamos, né, desestimular os casais e perder a esperança. É válido tentar, mas as suas expectativas têm que estar tão somente no Senhor. Ele é o dono da vida. E você falou dessas 6 etapas, né? Sim. E quanto tempo dura esse tratamento aí? Ótima pergunta. Essas 6 etapas, primeiro que antecede, antes de começar o processo do estímulo à ovulação, né? A gente fala de estimulação ovariana, tem vários exames, né, que serão feitos, realizados. Então, mais ou menos aí um período de 1 a 2 meses. Quando se começa a primeira etapa, em 10 dias as medicações que são injetáveis subcutâneas são realizadas, né? É um procedimento que a própria paciente vai fazendo. No 10º dia tem ultrassom que vai monitorar o amadurecimento desse óvulo. Então, o total do processo para efetivar e confirmar a gravidez dá em média aí mais ou menos um mês e meio. Gera expectativa o antes, durante e após. Tanto é que os próprios médicos da reprodução assistida, eu trabalho com muitos, eles indicam esperar pelo menos alguns, né, 2, 3 meses para divulgar. Gera menos expectativas, menos ansiedade. E aí eu trago algo importante que muita gente questiona. Uma fertilização in vitro, essa gestante, que é uma FIV, ela é uma gestante normal? Sim, ela é uma gestante normal, porém considerada uma gestação de alto risco. Nós temos um cuidado redobrado com essa gestante. No tocante a todo o cenário, cardiovascular, a parte mesmo ginecológica, risco de perda, de sangramento. Uma fertilização in vitro, se ela tiver uma boa assistência nessa gestação, ela dificilmente vai entrar no trabalho de parto prematuro, porque ela vai ter o repouso adequado, ela vai ter as medicações que ela vai estar monitorando e fazendo uso conforme prescrição médica. Então, dá pra gente viver um momento, uma gestação saudável, celebrando a vida, mas mostrando que é um pré-natal bem diferenciado. E dá sim para viver. E claro, eu aconselho a todos que, se você precisar procurar meios para isso, tem vários locais, a Fundação ABC, tem centros universitários que fazem para a população carente, que não tem recursos para investir. Mas antes de tudo eu falo, é oração. Ore e coloque nas mãos de Deus. E se Ele te der a opção de fazer uma fertilização in vitro, saiba de uma coisa, Ele cuida de tudo e prepara tudo. Eu tive muitos casais que eu cuidei de servos de Deus com 2, 3 gestações de FIV. Bebês saudáveis, partos sem intercorrências, e o nome do Senhor foi glorificado em todo o tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma outra pergunta com relação a esse assunto: qual o prazo para a mulher que está tentando engravidar naturalmente cogitar o tratamento da fertilização in vitro? Essa pergunta é maravilhosa, top, Cássia, porque assim, olha, muitos casais
devido à ansiedade, como já abordamos, e à preocupação dos anos, né? A mulher, por exemplo, a partir dos 35 anos já começa a se preocupar. O homem, a cobrança é bem menor, porque eu tenho pacientes, vocês vão ficar muito impressionados, tá? O paciente, o papai mais maduro que eu tive a honra de cuidar, eu não digo velho, tá, gente? Maduro. Ele tinha 87 anos. Gravidez, concepção natural, tá? Natural, eu ressalto e deixo muito claro. Então, para o homem, é tudo muito tranquilo, né, meninas? Eles têm pique para dar, vender e emprestar. A gente fala que até 100 anos o homem está gerando aí. Por que não falar do nosso patriarca Abraão, que Deus honrou, porque tinha uma promessa, né? E a promessa foi, para a honra e glória do Senhor, realizada e cumprida. A mulher, até 35 anos seria o ideal já começar o preparo e, por que não dizer que gestar até 35 anos. A partir de 35 anos, nós usamos uma expressão não muito corriqueira, mas é muito usada dentro do meio da assistência materno-infantil, uma gestante idosa. Porque a partir de 35 anos de idade já tem relação com outras comorbidades, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, entre outras alterações, aí envolvendo o risco de endometriose, miomas, o colo curto, uterino, entre outras, né, alterações. Então, a pergunta é muito pertinente porque até quanto tempo eu devo esperar para entender que eu sou elegível a procurar um tratamento para a fertilização in vitro? Então, nós orientamos assim, pelo menos próximo dos 30 anos, você já começou a tentar, nos primeiros 2, 3 anos, não conseguiu, fez os exames, viu que está tudo bem, não tem nada aparentemente, você pode pensar na FIV próximo aí dos 35 anos. E aí tem uma questão da ética, né? Sociedade Brasileira de Obstetrícia, a questão da Conselho Federal de Medicina. Eles preconizam, que interessante, meninas, a questão dos embriões. De 30 a 35 anos, pode-se implantar 2 embriões. É ético, não mais que isso. De 35 a 40, 3 embriões. A partir de 40 anos até 45, 4 embriões. O que nós entendemos com isso? Eu tenho mais chance dessa gestante de 30 a 35 conseguir dar certo com os 2 embriões. A partir disso, eu vou diminuindo essa possibilidade. Então, eu ouço muitos casais falarem isso. Eu coloquei 4 embriões, Geisa. 3 não vingaram. Quer dizer, que bênção que um, né, conseguiu se desenvolver. Então, eu sempre celebro a vida. Eu procuro mostrar que existe um propósito. Não eram 4, era 1. Deus queria dar 1. E muitas vezes vem gemelares, olha a surpresa, né? Gemelares de fertilização. Gente, é muito comum. Eu falo que eu tenho uma geração muito abençoada de mamãe de gemelares, já cuidei de trigêmeos também, e acredito em concepção natural. Então, há tudo um propósito determinado por Deus. É verdade, eu tenho chance de ter gêmeos, na minha família tem. E era o sonho da minha mãe. Já pensou, gente? Eu acho que ela jogou pra mim. A Cássia e o Alan gerarem gemelares? Meu Deus. Vai ser uma festa nesse podcast. Ô, Glória, eu creio. Toma posse. Vou precisar de muita ajuda. Cadê a Duda? Vamos pensar no chá de fralda já, hein? Amém. Bom, agora a gente, né, falou bastante dessa parte de gestar. E aí agora a gente entra no nosso tópico 4, que vai falar de como conciliar a maternidade real com o seu chamado, trabalho e vida social. O desafio, né? E aí eu vou falar que a Leia vai me ajudar muito nessa missão, né? É verdade. Porque uma coisa é a gente falar, uma coisa é quem vive esse cenário. Bem, a maternidade real, como o próprio nome já diz, ela é real. Eu sempre falo para as minhas gestantes no curso de gestante ou curso para pais. Uma coisa é o bebê que você idealiza, uma coisa é o bebê real. O bebê idealizado, gente, parece aquele bebê Johnson, que mame, dorme, não dá trabalho algum. O bebê real é o bebê que nenhum casal espera. Um exemplo, ele quer dormir o dia e acordar a noite inteira. E aí gera um impacto que o cansaço é exacerbado, a rotina alterada, uma exaustão para todos. E muitas vezes essa paciente, que é a mamãe, ela no 4º, 5º mês já vai voltar ao mercado de trabalho. É fato que nós somos tão provedoras quanto os maridos hoje, né? Nós precisamos ter uma vida corporativa, conciliar com a maternidade, com o nosso ministério, o nosso chamado. E aí eu sempre falo isso, toda mãe precisa de rede de apoio. Tem um provérbio africano que diz assim, uma mãe precisa de uma tribo para cuidar de um filho. Eu trago para a nossa realidade aqui no Brasil. Uma mãe, uma mulher, precisa de toda a família para cuidar de um filho. Desde a avó, avô, padrinha, tia, tio. É importante mostrar. Sem auxílio, sem o apoio da família, torna-se muito desumano para a mulher. Por mais que o pai ajuda, né? Porque tem aquele conceito, pai ajuda. Não, pai cuida, pai é pai tem que paternar. Mas a responsabilidade maior, meninas, concordam? É da mulher.
mulher. A gente assume a casa, a comida, a roupa, cuidar dos filhos, trabalhar, prover em casa, e nós não podemos deixar de cumprir o nosso chamado. Então é importante mostrar, Deus ele te dá sabedoria, ele te dá estratégia para que você consiga viver tudo isso. E se por algum motivo ele perceber que você não vai conseguir conciliar tudo isso, ele vai te preparar, ele vai te dar estrutura à altura, né? O maior desafio hoje é mostrar que filho não impede o chamado, filho não atrapalha e filho é bênção. Eu tenho muitos casais que acabam gerando crise conjugal por causa da chegada do filho. Eles meio que se frustram. Uma vez eu cheguei para avaliar um bebê e era praticamente o primeiro bebê que eu ia avaliar no plantão. Aí eu cheguei, bom dia, tudo bem? Como é que passaram a primeira noite, né? Nasceu o pai, a mãe, a família. O pai olhou para mim e falou, estamos péssimos. Aí eu olhei e falei, pai, por que aconteceu? O pai sentado, encolhido, com o olho bem cansado. Ele falou, Geisa, se eu soubesse que era assim, eu devolvi esse bebê para a barriga. Olha, esse bebê dá muito trabalho, eu estou decepcionado com esse bebê. Aí eu falei, mas por qual motivo? Né? O bebê tinha nem 12 horas de vida. Ele falou, é porque eu não sabia, Geisa, ele chora a noite toda, eu quero dormir, ele não deixa. E a mãe também quer dormir, ninguém dorme. Aí eu fui explicar, os primeiros 3 meses o bebê se comporta como dentro do útero, é a extragestação. Eu falei, pai, o útero era um iFood para ele, agora acabou o delivery do cordão umbilical. Então o bebê vai querer mamar a noite inteira, ele quer coloterapia. E a mãe está cansada, você reveza com ela. Eu consegui acalmar o casal e o bebê. A vontade que eu tinha de dar colo para os 3, eu confesso, mas só cabia o bebê, é claro. E aí eu acalmei ele, e no dia seguinte ele já me recebeu com um sorriso no olhar e falou, Geisa, bem que você falou, é um dia de cada vez, o meu bebê é perfeito, saudável, agora eu vi como Deus foi bom conosco. Então o que eu quero mostrar? Às vezes a realidade impacta e frustra, mas a gente precisa blindar não só a família em si, como a vida do bebê. O bebê sempre é bênção. Nunca tem que ver como estorvo, como um filho que vai dar trabalho, um filho que não vai me ajudar, um filho que vai atrapalhar minha vida acadêmica. Eu tenho exemplos de pacientes que depois da maternidade, formação acadêmica concluíram, pós-graduação, mestrado, e hoje estão à frente de grandes empresas. Então é necessário ter o apoio. A gente sozinha não consegue, mas é importante viver. E todas essas conquistas nós podemos, que nós somos capazes. Sim, verdade. E essa rede de apoio que você fala, eu falo que é muito importante. Tenho amigas que não têm e eu vejo a dificuldade, né? Eu tenho, tanto pela minha parte, pela parte do William, qualquer coisinha a gente deixa lá. E tem, infelizmente, pessoas que não conseguem. Aí eu acho que dificulta mais, né? Mas é isso, né? Não é fácil, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos. E aí eu pego a fala da Leia para falar que quando a mãe é solo, que é o caso das suas amigas, não tem apoio da família. Geralmente a depressão é um grande fator de risco. Sim. A tristeza, né, que aí começa no baby blues, que a gente fala o baby blues é uma tristeza puerperal. O bebê nasceu, ela está sempre só, não tem ajuda. Ninguém para fazer uma comidinha fresca, ninguém para levar um copo de água, ninguém para dar um colo para o bebê, a coloterapia para o bebê. Então, é um efeito dominó. Vai vir uma depressão pós-parto, evoluindo para um quadro bem crônico de depressão e, certamente, um bebê que não vai ter assistência devida. Então, eu me preocupo muito com aquela mãe que não tem apoio, que não tenha, infelizmente, a estrutura da família para dar o suporte, né? Eu falo isso porque Deus ele fez a família como o primeiro projeto. E o desejo dele é que a família seja unida, preparada, para que todo mundo consiga viver e participar. E o tanto que isso é sério, né? Porque um dia eu peguei um Uber que ele falou que a mulher tinha jogado a bebezinha recém-nascida pela janela. Então, assim, você vê que realmente acontece, né? Essa depressão, né? E muitas vezes tem gente que acha que é frescura, mas é super importante ter, né? E aí onde vem a questão, gente, é muito bom, Léo, que você colocou, a depressão não é frescura. A depressão é uma alteração do sistema nervoso central, eu digo que é um transtorno mesmo, é um diagnóstico fechado e tem cura, tem tratamento, mas nós precisamos abrir os olhos e entender. Tem pessoas do nosso lado precisando de ajuda, a gente não reconhece. Então, falo que esse olhar que a família tem, que a amiga tem, muitas vezes sobre o casal, porque não é só a mulher que fica em depressão, não. O pai também tem depressão. Eu tive pai que entrou em depressão porque depois que o bebê nasceu, ele achou que a esposa só queria cuidar do bebê. Esqueceu dele, deixou de amá-lo, sendo que quem precisava mais de atenção era o bebê. Então, muitas vezes eu vejo que a família está suscetível à depressão por falta do apoio.
Então, viu que tem algo errado, viu que não está conseguindo cuidar do bebê, viu que não está cuidando de si mesmo, seu autocuidado você não faz mais, procura ajuda. E eu falo ajuda no sentido de ter um psicólogo. Muitas vezes o psicólogo vai te direcionar para um psiquiatra, não é demérito tomar medicação, tratar, acompanhar por um período. O que importa é você cuidar. Aí eu falo oração e ação. Depressão tem tratamento, depressão tem cura e nós precisamos abrir os olhos. Principalmente no tocante à gestação, o pico hormonal deixa a gestante um pouco deprimida e após o parto. Inclusive, tem estudos que apontam, dentro do Brasil e fora, né, no mundo inteiro, que o primeiro ano de vida do bebê, se a mãe tiver qualquer história de depressão, é ainda considerada depressão pós-parto. Até o primeiro ano de vida. Nossa. Quer dizer, muita gente banaliza. Ah, mas o bebê já tem 6 meses. O bebê tem 8 meses, ela ainda está com depressão. Gente, mas ninguém sabe o que essa mãe passa. A autocobrança, a demanda de trabalho, o desgaste físico e emocional. E um bebê que precisa 24 horas de uma mãe, né? Sim. Eu tenho até uma amiga, eu brinco um pouco nessa hora, que ela fala assim, que ela chegava em casa, era mãe, e era só mãe pra cá. Então um dia que ela falou, menino, chama pai também. Porque o pai tá aqui sentado, só comendo pipoca, e eu aqui correndo pra fazer a janta. E aí eu vejo que a mulher é muito mais sobrecarregada. É verdade. Porque a gente abraça, acolhe e cuida. Mas pai é pai também ama e cuida. É verdade. E essa rede de apoio foi super importante, porque eu tive muito problema com a amamentação na gravidez da Duda. Não vou abrir aqui, mas sofri bastante, em uns 2 meses, né? Então falava, não, é só o primeiro mês, é a primeira semana, e não acabava, e eu sofria. Só que aí o William, ele pegou só 5 dias na época do serviço, e quando ele voltou, né, e aquilo foi um baque pra mim, mas graças a Deus eu morava naquela época em cima, na casa da minha mãe fazia tudo por mim, eu só cuidava da Duda, fazia comida, minha sogra ia lá, eu acho que por isso que eu não cheguei a ter depressão, porque tinha gente sempre lá ocupando a minha mente, né, me ajudando, porque eu sofri bastante com a amamentação, e é o que eu temo nessa missionária, como superar os desafios na amamentação do bebê. Quando oferecer o peito ao bebê, né? Perfeito. Gente, eu falo que de tudo da maternidade real que a gente abordou, a maternidade real, os desafios, né, de uma vida corporativa, vida ministerial, e falamos da depressão. Então, foi muito bom linkarmos essa questão da amamentação, que o maior desafio da maternidade real é a amamentação. Inclusive, o fator de risco da paciente que não conseguiu amamentar e entrar na depressão, ele é gigantesco. Então, quando eu falo de amamentar, eu falo da entrega da mãe para o bebê. São 24 horas, eu falo é full time, 24 horas por dia, o bebê vai ao peito, o bebê vai procurar o peito, não é só por fome, por sede, ele quer coloterapia, ele quer o cheiro da mãe, ele quer fazer a sucção não nutritiva, ele precisa vincular a mãe e o peito, porque o bebê reconhece a frequência cardíaca da mãe. Isso gera uma exaustão tremenda e muitas vezes não é nem só pela exaustão. O próprio processo da amamentação, de machucar o mamilo, que é o bico, de incomodar. Eu tenho exemplos, né, que a Léa começou a citar, do desafio que ela enfrentou para amamentar os 2 primeiros meses. Hoje, minha grande missão nos cursos de gestante e cursos para casais é desromantizar o processo da amamentação. Eu falo que a nossa sociedade romantiza tudo. Por exemplo, você está namorando, romantizou o noivado. Você casou, muita gente fala, não era bem o que eu queria. Então, se romantiza tanto que na vida real gera frustração. Aí, quando nasce o primeiro filho, o casal ele entra em choque muitas vezes e cria uma crise mesmo conjugal. Porque o bebê requer 24 horas do pai e da mãe, mais ainda da mãe. E se o pai, ele é o pai que cuida e protege, ele vai proteger a amamentação, ele vai ser parte da rede de apoio com a comida pronta, a casa arrumada, ele vai controlar o número de visitas na casa, ele vai estimular essa mãe a não desistir da amamentação. E o processo de amamentar é uma entrega e desafiadora. E a dor, conviver com a dor, é possível amamentar sem dor? Nos primeiros meses é muito complicado. O bebê, quando ele vai fazer a pega, eu brinco que o bebê faz o bico da mãe de chiclete. É uma pressão negativa dentro da boquinha do bebê e a mãe acaba sentindo o começo de cada mamado incômodo. Hoje eu tenho vários recursos terapêuticos, além de corrigir a pega, é claro que é o principal, a pega adequada. Eu faço laser terapia, eu oriento aquelas que podem fazer banho de sol, eu preparo o emocional das minhas gestantes para não desistirem nos primeiros 2 a 3 meses, que é o mais desafiador. Então envolve toda essa entrega lá que você citou, a família, comidinha fresca, a mãe se dedicar só ao bebê. Primeira coisa que eu avalio as minhas pacientes quando eu chego no primeiro dia, primeiro eu falo POI ou primeiro PO eu falo, qual
será a sua rede de apoio, mãe? Aí ela para pensar, ela fala, olha, minha avó, minha mãe, às vezes a tia. Eu falo, você precisa da rede de apoio. Porque a gente acha, meninas, quando nasce o bebê, o casal acha que é só eles e acabou. E aí eu vou abrindo o leque para eles mostrarem, vocês vão precisar de ajuda. E a ajuda será muito bem-vinda. E aí vem a questão da ajuda, saber limitar a ajuda, mas também agradecer pela ajuda. Porque gera mais conflitos, às vezes a ajuda quer dar muita opinião contrária, que a gente vai falar sobre isso. Quando é que a rede de apoio é a rede de agouro? Sabe a rede de agouro que fala, seu leite é fraco, você está acabada, vamos comprar um leite artificial agora e resolver esse problema. Só que a maioria das pessoas, quando dão leite, só dá a primeira latinha. Ninguém conta que são 4 latas por semana, em média de R$70 cada lata, gera R$1.000 por mês só de complemento, só de leite artificial. Então, quando eu mostro essa realidade, os pais entendem. Vamos proteger a amamentação, vamos cuidar da mulher, da mãe, para cuidar bem do bebê. E eu mostro que toda a família é participante, todo mundo deve proteger a amamentação. Mas é isso mesmo. No início, assim, minha mãe foi fundamental. Igual eu falei, o William voltou muito cedo para o serviço, não tinha, eu acho que aumentou um pouquinho, né, nesse tempo, mas aí em 2017 o tempo era outro. E comida não me preocupava, casa, roupa, não, é só amamentação. Sofri muito, muito. Aí eu chegava gente lá dando pitaco, usa isso, camomila, vamos pro bico artificial. Até eu cheguei a usar, porque eu falei, não quero que encoste mais. Aí eu cheguei a comprar um artificial. Então foi uma loucura, assim, mas eu não desisti. Porém, eu entrei com a fórmula junto, porque eu precisava voltar para a faculdade. E eu tinha que deixar ela. Poderia tirar, eu cheguei a comprar uma bombinha para tirar também, mas era muito difícil, doía mais. Então, por isso que eu entrei junto com a fórmula, mas eu fiquei com medo dela fazer a troca, né, que os pediatras falam. Mas, graças a Deus, ela mamou até 1 ano e 6 meses aí. Eu vou aproveitar o exemplo da Leia para contar um pouquinho sobre esse aleitamento misto, né? Hoje, as nossas mamães trabalham, estudam, muitas vezes são empresárias, administram o próprio negócio e são líderes, né, espirituais, são pastoras que estão à frente de um grande rebanho. Então, eu mostro que a nossa vida ela não vai parar. Então, eu crio sempre um plano de ação para a mamãe. Mãe, você vai voltar a trabalhar quando? Daqui 5 meses, 6 meses? Quando estiver próximo de voltar a trabalhar, vamos pensar no plano B de você tentar armazenar esse leite, como a Leia tentou fazer. Comprou a bombinha, estimulava, só que a bombinha acabou machucando mais. Tem horas que não vai ser funcional esse armazenamento. Se deu certo, ótimo. Alguém pega o leite, armazena, aquece em banho-maria e dá. E se não deu, é demérito de forma alguma. Você pode priorizar manter o aleitamento misto até 2 anos, se possível. Seu leite tem defesas que nenhuma lata de leite terá. Então, incentivo assim, a amamentar 6 meses exclusivo. Se possível, sem água, sem chá. O próprio leite materno já tem 200 substâncias na temperatura certa, 88% é líquido, defesa que só a mamãe produz. Mas se eu preciso me ausentar antes do 6º mês, não conseguir por algum motivo armazenar, não é demérito fazer o aleitamento misto. Sim. O que eu aconselho é não desistir e persistir amamentando, porque só você tem as defesas que o bebê precisa. Isso, até para armazenar tem que ser da forma correta. Não pode ser de plástico, tem que ser de vidro. Né? É tudo uma burocracia. Não Hoje, inclusive, a gente já tem os saquinhos próprios para armazenar. Na geladeira, você pode deixar entre 12 até 24 horas no máximo. No congelador em cima, a parte fria até 15 dias. Tem que haver o cuidado do data e hora da validade e aquecer sempre em banho-maria. A gente não leva nem ao fogo, nem ao micro-ondas para não perder as propriedades. Então, eu valorizo e incentivo, rica, né? Sim. Agora que vai chegar a Maria Helena, aí um lado muito bom, eu pego o exemplo da Leia. Ela tem memória de lactação. Amamentou 1 ano e meio a primeira, logo a Maria Helena sai ganhando o bônus. Memória de lactação, vai ter mais leite para ela e os bicos prontos. Olha que bênção, né? Vamos para cima. Vamos para cima aí. E eu coloquei aqui também para perguntar sobre a questão do empedramento. Eu vejo muita gente falando, e a minha mãe fala que ela sofreu muito com isso, porque eu não peguei. Eu só mamei até 3 meses, eu não quis mais. A minha mãe tinha que amamentar as crianças, tipo, que tinha no quintal, para tentar não... ajudar no esvaziamento. Eu queria até abrir um parênteses que eu lembrei, que a Duda foi até amamentada pela minha tia. Que no período que eu estava, ela estava também com o filho recém-nascido, ela foi lá e amamentou ela. E tem um nome para isso? Tem. Na verdade, assim, hoje seria a amamentação cruzada, né? Hoje a gente evita promover a amamentação cruzada pelos riscos das sorologias. Mas anos atrás, na época da missionária Rosa, da sua mamãe, era possível. Era como se fosse uma mãe de leite. Isso é muito comum, é uma prática bem antiga. Hoje a gente evita ao máximo haver a amamentação cruzada pelos riscos.
muitas sorologias, muitos exames que a gente não conhece a procedência. Mas qual seria o ideal, né? É o caso, a mama está cheia de leite, empedrou, eu preciso acompanhar essa produção e regular a produção. Agora vem a questão, quem regula a produção é o próprio bebê. E aí vem a preocupação, o bebê não quer mamar, o que eu posso fazer então? Ordenhar o seu leite e dar o seu leite para o bebê. O bebê consegue receber leite materno exclusivo, mesmo que não seja direto na fonte. Vamos criar estratégia, tem vários recursos para o bebê voltar a mamar, mas aproveitar esse leite. O que me preocupa, meninas, uma mama empedrada, que é a mama engurgitada ou túrgida, é um potencial risco de mastite, que é uma infecção nas mamas. Então, vou citar exemplos. Eu tive pacientes com 7 mastites. De tanto que ela produzia, era uma hipergalactia, muito leite, mesmo assim ela desenvolveu o quadro de 7 mastites. Claro que o bebê mamava, ela fazia extração, ordenhava e tudo, mas é importante mostrar. O leite materno, quando ele chega, a demanda é muito maior que a capacidade gástrica do bebê. Dá para regular a produção, dá para a gente cuidar e evitar maiores complicações. Então, o meu peito também empedrou bastante, tanto que eu ficava bem irritada por conta disso. Ela não mamava, mas meu peito estava super cheio. Eu tinha que ir no banheiro, o médico orientou com a água quente do banho e tirando, e saía muito. Eu ficava com raiva porque eu não conseguia levar para ela, era para ela estar bebendo, né? Então, o que realmente a água quente funciona? Ótima pergunta. Gente, na verdade, nós trazemos de 10 anos para cá algumas mudanças na linha de cuidado, né, em relação à produção do leite e os cuidados do pós-parto. Então, hoje, Leia, diferente de anos atrás, a gente não recomenda mais o banho quente. Nem a compressa quente e nem a gelada. A compressa quente da vasodilatação, com a ação do banho quente também, e a compressa gelada da vasoconstrição. O ideal seria mesmo a massagem na mama, antes da mamada, amolecer e liberar os ductos e o bebê mamar. Se mesmo assim a minha produção continua muito intensa, eu vou evitar fazer qualquer tipo de compressa e o banho sempre morno. Dá menos vasodilatação possível e o bebê mama melhor. Então, eu entendo que, na ocasião, o que você recebeu de orientação era o que se aplicava. Hoje, a gente já mudou a estratégia. É um banho morno, massagear bem as mamas antes da mamada e livre demanda. Quanto mais o baby mama, menos chance de empedrar. Então, chegou no máximo 2 horas, o bebê está dormindo, eu falo, mãe, vamos acordar o baby. Vamos estimular que o bebê o próprio consumidor da fábrica. A fábrica é a mãe, né? E aí, a mãe produz conforme o consumidor mamar. Então, essa quantidade do leite vai depender do bebê. O bebê a canjica não ajuda. Exatamente, o cuscuz também não. O cuscuz não ajuda, a canjica não ajuda, são os galactócidos que a gente fala que ajudam no sentido de nutrir, fortalecer, é um alimento gostoso, é nutritivo, mas a produção do leite se dá pela sucção do bebê e hidratação da mãe. 88% do leite é água. Quanto mais líquido, mais leite. Quanto mais o bebê mama, mais regula a produção. Menos chance da mama empedrar. E por isso que dá muita sede, né? Muita sede. Muita sede para amamentar. E quando o bebê está mamando, é interessante ressaltar isso. A mãe tem sede, fome e sono. São 3 sinais de alerta. A sede aumenta, a boca seca. Fome, que geralmente você amamenta, acelera o metabolismo. E o sono. Então, defenda a causa que toda mãe tem que amamentar, se hidratar bem, se alimentar e descansar bem com o bebê. Muito. Meu Deus, isso aí vai ser difícil para mim. É um sono que eu não sei de onde vem. Bom, eu acho que sobre a amamentação, tem mais alguma dúvida? Acho que não. Não. Então, vamos para o último tópico. Tópico 5. Porque aqui o 7 é como evitar uma crise, já falou, isso, né? Tópico 5. Eu acho que eu acabo lendo bastante sobre essa parte aqui, né? Como conviver com as opiniões contrárias na educação dos filhos, entre parênteses, interferência dos avós, porque normalmente é quem mais dá palpite, né? Mas tem amigos e outros parentes que também acabam palpitando. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu confesso que é bem polêmico e as avós de plantão com certeza vão torcer um pouquinho aí o nariz, porque quando nasce o bebê hoje, né? Pleno 2023, pós-pandemia, muitas coisas mudaram. A maioria das minhas pacientes, elas já chegam, né, falando, olha, quando o quarto estiver aqui com as avós, já pode falar, não quero que ninguém beije, não quero que ninguém fique pegando o bebê no colo, olha o que elas me falam em off, tá? Eu pego a missão de orientar a família, mas a mãe piscando para mim, eu piscando para ela. E ela combinando previamente, dizendo, fala que não é para pegar o bebê, viu? Fala que não é para beijar. E explica que não é nem para ir lá em casa, viu? Eu não quero receber visita. E eu acabo ficando uma saia justa, a pediatra também. Então, o que eu costumo mostrar?
A família, quando ela nasce esse bebê, que é o bebê que eu falo real, não é idealizado, tá todo mundo querendo estar lá, né? A avó, a bisa, a tia, todas as gerações. E aí gera um momento de crise, muitas vezes, entre a família e os pais, os avós. Porque muito palpite, que hoje muita coisa mudou, não procede, eu vou explicar algumas situações, gera um descontentamento e um conflito. E eu preparo os casais para não gerarem conflitos. Eu falo, vocês vão ouvir, não vão entrar em questionamento e vão abstrair aquilo que não agrega. Eu vou citar um exemplo muito comum. Anos atrás, eu estava fazendo uma demonstração de um banho demonstrativo do bebê. E aí a avó tinha vindo do norte, né, lá da região do norte, fazer a rede de apoio. Depois que fizemos o banho, a avó me perguntou, você não vai dar água para ele beber? A avó, na região dela, tem o hábito de batizar o bebê com a água do banho. Não. E nessa água, segundo o relato dela, colocava as gotinhas lá de óleo de amêndoa, de lavanda, de camomila. E tinha que dar água do banho para o bebê. Aí eu fui explicar que o bebê só precisava do leite materno, que são as defesas da mãe. Ah, mas no meu tempo não era assim. E aí eu fui contornando. Outra coisa que eu passo muito ainda hoje, o coto umbilical, a gente não usa mais a faixa. As avós trazem os kitzinhos com as faixas prontas. Quer dizer, ela quer que a gente cubra o coto. Eu vou explicar que não é possível, que é risco de infecção. Então, eu aprendi a lidar com muitas situações adversas, porém que se tornaram favoráveis. E aí eu chego para a avó, para o vô, eu brinco. E aí, vô, como é que está a expectativa? O bebê vai para casa, vocês vão ajudar? Aí a avó, eu vou, mas eu quero só cuidar da casa. Eu falei, ótimo, a senhora já vai fazer o melhor. Casa e comida. Eu tento trazer um momento de descontração sem comprometer o relacionamento de pais e filhos. E uma das coisas que eu vivi agora há pouco, recente, um casal lindo, o bebê tem 1 ano e meio, o pai me chamou no privado, falou, Geis, eu queria que você me ajudasse a conversar com a minha mãe. Essa mãe, uma serva de Deus, uma missionária abençoada, esse casal é um casal de músicos, convive conosco, e aí o bebê, 1 ano e meio, a avó queria dar leite condensado na mamadeira. Meu Deus! Coca-Cola na mamadeira. Gente, eu fiquei bege, passada, né? Como eu falo. Gente, e aí, qual era a minha missão? Eu fiquei assim, passada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ela foi falando, você não sabe. Leite condensado, Coca-Cola, ainda queria dar bolacha recheada. Eu falei, mas como se o bebê não está apto a isso? E aí eu esperei um tempo. Como profissional, fui me articulando e como serva, fui orar. Porque eu não queria machucar o coração da avó, que é a principal rede de apoio do casal, e nem entristecê-la e nem trazer um desconforto. No momento oportuno, eu a encontrei, após o culto, no time do culto, e com muito jeitinho fui perguntando, e aí, tá tudo bem? Ela, tudo bem. Mas olha, eu falei, como é que tá o bebê, né? Ela falou, eu estou evitando de ir lá, sabe, irmã? Porque eles não gostam do que eu falo, dos meus palpites, eu já sabendo. Não gostam dos meus palpites. Eu falei, sério? Mas o que a senhora tem palpitado? Aí eu fui conseguindo trazer. Quando ela trouxe, ela falou, olha, não tem nada a ver dar um leite condensado, menina. Eu falei, amada, tem, né? É açúcar. Mas por quê? Eu falei, porque a partir de 2 anos, e olha lá, o bebê já tem a lactose do leite materno, já tem a frutinha frutosa, a frutinha amassada, a papinha doce. Eu falei, E a Coca-Cola? Eu falei, Coca-Cola menos ainda, amada. Aí eu fui explicando, aí por último ela soltou a pérola maior. E a bolacha recheada? Eu falei, menos ainda. Se o bebê não pode deglutir, por que dar? Ela parou para pensar, menina, então é verdade, eles tinham razão. Eu falei, pois é. Eu falei, qualquer dúvida, tuas ordens, tua disposição. Esse é um dos exemplos, só para mostrar que a gente precisa saber conviver, mas filtrar. O conhecimento, ele é poder. Se eu me empodero, se eu pesquiso, como a Cássia falou, leio, procuro me atualizar, eu vou ter argumento com respeito e carinho. Uma das coisas também que eu vivo muito é a posição do bebê dormir. Por exemplo, após a mamada, eu oriento a levar o bebê 20 minutos com assim, arroto, barriguinha para cima no berço. As avós olham e falam, mas não é mais de lado? Eu vou explicar o porquê, a respiração do bebê abdominal, o bebê precisa estar com as vias aéreas livres, não necessário mais lateralizar. Outra coisa que eu vivo muito, a avó quer colocar 2, 3 cobertores, o bebê está lá transpirando e a avó achando que o bebê está com frio. Então, a gente vive situações de muitas situações embaraçosas, mas todas elas eu consigo intervir e trazer para a mãe, para o pai, para os avós, a tranquilidade que a gente precisa cuidar do bebê sem excessos e sem risco para a saúde do bebê, né? E acontece muito, ainda mais com pessoas que são mais antigas, né? Teve um caso, quando a Duda era bem vizinha, acho que ela não tinha nem 3 meses, né? Deram aquele danoninho pra ela. E eu estava na sala. Quando eu vi, eu falei, meu Deus! Aí eles ficaram meio assim, né? Aí, não vou falar o nome de quem é pra não achar.
Mas eu briguei, porque, 3 meses, né? Como assim? cedo. Muito nova. Então, e essa questão também do doce, eu sei que até 2 anos. Eu consegui, no máximo, até 1 ano. Parabéns. Né? Consegui até 1 ano. E refrigerante até 4 anos. Ela começou Parabéns, a tomar, olha aí que faz- Mas ainda bênção. ela não gosta muito, né? Ela sempre agora pede ela suco. gosta. Agora aprendeu a E- gostar, mas antes ela não tomava. Então eu fui segurando, porque pela minha mãe, pelo pessoal também, vai dando, né? Porque o pessoal da antiga não tinha problema. Antigamente não tinha nada disso, o bebê nascia forte. Você comeu e não morreu. Você comeu e tá vivona aí, né? Então a gente tem muito disso. O que eu ouço muito, até da minha mãe, eu ouvia em relação aos meus sobrinhos, vocês estão todos vivos, tá todo mundo assim vivo. E aí eu penso muito nessa parte, meninas, dos avós, né, por causa da Cássia, né? Ela tá tentando, e assim que chegar esse projeto lindo, eu sei que a família inteira, né? Seu pai, sua mãe, os avós, né? Por parte do Alain, todo mundo vai querer paparicar esse bebê, dos como a dois Maria lados, Helena, né? né? E principalmente dos meus pais, né? Porque minha sogra já tem 2 netos. Exato. Então, pros meus pais só tem eu de filha, então só vai ter Ou os seja, meus. é muito mais esperado por ser filha única, mas o que eu quero mostrar é que assim, a gente precisa sempre estar contornando e equilibrando com eles. Eu lembro muito de situações que eu vivendo, né, e falando pra minha mãe, mãe, hoje não pode mais, hoje não faz mais isso. Minha mãe, nossa, mas é muita coisa. Eu falei, mãe, a gente se atualiza, a gente pesquisa. E a experiência da mãe é um conhecimento empírico e o conhecimento científico me traz bases. Mas eu sempre mostrando que tem que haver o respeito, tem que haver o carinho, tem que haver a gratidão pelos avós que vão cuidar. O que eu trago importante em relação ao açúcar, meninas, a partir de 2 anos, o ideal seria dar o menos possível, pensando a longo prazo, na diabetes, né, que infelizmente é comum, criança diabética hoje, na hipertensão tem criança hipertensa e na obesidade infantil. Então, um bebê que mamou leite materno exclusivo até 6 meses, até 2 anos leite materno, se possível, e fez uma introdução alimentar saudável, dificilmente vai estar acima do peso, vai ter hipertensão e diabetes. Então, eu mostro que vale a pena. Eu sei que é desafiador, a família não entende, como essa avó queria dar Coca-Cola na mamadeira, é um pecado, mas na visão dela, eu dei para os meus filhos, estão vivos, ninguém morreu. Então, eu entendo e vou, para evitar conflito de gerações, a gente vai apaziguando, intermediando, mas acalmando, né? Porque essa avó, ela vai cuidar sempre desse neto, mas sabendo que não pode fazer. É só molhar na chupeta, ele tá com vontade, né? Tem tudo, mas não tá com vontade. Nunca comentou, né? Verdade. Se a gente não apresentar um exemplo, o bebê nunca vai saber o que é. Se você não der a primeira instância, nunca vai saber o que é. É verdade. Sim, verdade. E elas são bem resistentes mesmo, né? Eu, tipo, mostro muito pra minha mãe, tipo, mas mãe, já falei, ó, tá escrito aqui e tal. Aí ela, tipo, faz, tipo, Como você tá. quer, se eu vou fazer o que eu quero. E, nossa, é vai muito virar difícil, as porque eu costas. já sou mais nervosa. E como eu leio muito, tô, tipo, me preparando muito pra esse momento, eu fico nervosa, tipo assim, é o meu filho. Muita Eu não calma nessa quero que hora. dê o negócio, vocês estão entendendo. A minha mãe, eu não sei como vai ser, né? Eu acredito, porque ela não tem neto ainda. Mas eu acho que ela vai tentar dar algumas coisas, sem eu ver. Escondido. A minha sogra eu já tenho certeza. Porque eu vi com meus sobrinhos. Mas eu amo Olha minha aí que sogra, amo minha dica. mãe, mas assim, gente, elas são difíceis, gente. Não, é complicado. A gente tá mostrando negócio que não pode, elas não acreditam. O meu não. pior não foi nem com comida. O meu era muito higiene, eu era bem chata. Eu não gostava que beijava. E tem uma família que gosta de cheirar e tava recém-nascido, aí vinha. E não tinha aquele cuidado. Aí você tem que falar, passa álcool gel. Aí você tem que já ficar assim, porque senão acha ruim. Né? Então você tem. Cheira mesmo, beijo. Minha família já nem. Essa parte nem tanto. Minha mãe sabe o risco. E é risco, né? Eu tava até vindo pro Exatamente. carro, eu sabia que iria falar desse assunto. E eu fiquei pensando, eu falei, é risco pro bebê, gente. Se verdade. você Muito ama, risco. por que não cuidar ali no primeiro momento? Porque não tem a imunidade que nós temos, Exatamente. né? Não adquiriu. Sim. Então, todas as injeções será para isso. Né? Exatamente. Muito bom, meninas, essa fala de vocês duas, porque quando chegar o bebê, né, Maria Helena e o bebê no futuro da Cássia e do Alain, as visitas precisam ser controladas. Eu vou contar para vocês o grande segredo. Nasceu o bebê, de preferência só os avós, quem vai ser rede de apoio e o casal. O excesso das visitas trazem risco de pegar o bebê, beijar o bebê, passar vírus, bactérias, que o bebê não tem imunidade nenhuma. Pelo menos nos primeiros 2 anos, quem vai fazer imunidade é o bebê quando mama, as vacinas que serão dadas nos postos de saúde, nas maternidades, ou seja, eu preciso blindar esse bebê.
E hoje a exposição veio não só pela Covid-19, mas no geral, essa questão do cuidado de chegar a higienizar as mãos, álcool em gel, não pegar o bebê de imediato no colo com a roupa que você vê no trânsito da rua. Tem que haver esse critério. Aí você fala, porque a mãe é chata? Não, quem ama, protege, quem ama, cuida. Tem até umas regras que a gente posta, né? Quando nascer o bebê, você colocar no grupo da família para dizer. Já vou postar. Para dizer, vai chegar o bebê, depois dos primeiros dias eu quero um tempo para mim, para recuperação, é claro, da mãe e adaptação com o bebê. Depois a gente vai receber as visitas. O ideal seria, na íntegra, tá? No mínimo 2 meses para receber mais visitas. Os primeiros 2 meses que o bebê ainda não recebeu as principais vacinas, é o peito da mamãe, papai, vovó, quem vai ser a rede de apoio. Vixe, a gente já traz pra igreja todo mundo. Por isso que eu, falando da igreja, eu aconselho pelo menos 2 meses, a partir do 2º mês, para apresentar o bebê. Eu sempre falo que já é escolhido desde o ventre, mas validar essa promessa, essa aliança com o Senhor, no mínimo após o 2º mês. Principalmente o bebê que veio prematuro, o bebê que ficou na UTI NEL. Todas as minhas mães orientam, mãe, eu sei que você é uma serva de Deus, mas a oração e a ação, o seu bebê já é do Senhor. Se possível, após o 2º mês, poderá expor no lugar aglomerado. Claro que o pastor vai na casa, faz visita, pode fazer oração, mas validar essa aliança com o céu, o Espírito Santo de Deus, ele é lindo, ele é sábio, ele é fiel para nos dar sabedoria em todas as circunstâncias. Após 2 meses, né? Seria o recomendável, é claro, mas a gente só pede saúde. E nessa parte seguir certinho da Duda. E eu tenho uma tática, vai na maternidade. Que aí fica mais fácil, porque na maternidade ele sabe que tem que passar álcool em gel. Então eu vou contar o segredo. Mas em casa... A Leia matou a charada, é gente. Verdade. Na maternidade, a visitinha que é um beija-flor, sabe? Oi, tudo bem? Não tem nem o que fazer. Se você for optar em receber na maternidade, seria o ideal. Se você optar em receber em casa, você vai servir o café da manhã, o almoço e o jantar. É verdade. Eu tenho casais que entraram em crise por causa disso. O pai era mestre cuca, mestre gourmet, cozinhava cada coisa mais gostosa. A mãe com o bebê. Resultado, o pai servia o dia inteiro, ninguém descansava, a família não ia embora, era churrasco, era pizza, o casal entrou em crise. Esse excesso de visita, essa exposição exacerbada gera problemas. Saúde, na saúde do bebê e da mãe. Sim, foi um caso meu do William também, né? Porque o William é bem festeiro, a família dele também. Ele recebe visita. Eu sou muito caseira. Ele gosta de sair bastante e receber pessoas em casa. Eu aprendi coisa a de gostar, marido, né? gente? Eu acho que é coisa de homem. Marido é uma bênção. Ainda bem que meu marido é igual eu. Não, o William Então, tinha muito isso, né? De toda hora. Gente, eu explicava até entender. Demorou um tempinho, mas graças a Deus mudou um pouquinho. Não aprendeu ainda? Não entendi, não. Ah, tá. Tá aprendendo agora. E tá sendo gravado. Eu vou pagar uma orientação só um dia inteiro pra você ficar com ela, pra você aprender. Por isso que o Pode Crente, gente, é para edificar os lares e a família. É verdade. E eu acho que um assunto também nessa parte de criação, pulando agora da comida. Sim. A nossa querida tela. A exposição às telas. Ótimo. Ou assunto Eu sempre também falo polêmico. com todo carinho, viu, gente? O respeito e muito cuidado e zelo, né? A tela em si, se possível for a partir de 3, 4 anos, é o que a gente tanto pede, como cuidado, né? Eu falo da linha materno-infantil, vendo a questão da inserção na escola, relacionamento pais e filhos, até na igreja, quando eu desço para orar, né? Fazer intercessão pelas crianças, eu vejo a diferença da criança que não tem acesso à tela e daquela que está com a tela o tempo todo assim. Então, seria muito mais saudável poder orientar o pai, a mãe, a avó, a tia, quem vai ser a rede de apoio de vocês, colocarem um limite de, a partir daqui, eu não ofereço nada de tela para o meu filho. Antes, né, tem até uma frase do Steve Jobs que ele diz assim, antes de meu bebê pegar uma tela, eu vou dar um livro. Mais ou menos isso, né, a frase. Perfeito. Ou seja, o livro é aquilo que empodera, ele vai aprender a ler primeiro, escrever primeiro, para depois ter acesso a uma tela, que não vai agregar agora nesse momento, né? O recurso audiovisual vai estimular, mas não traz benefícios, inclusive em relação à fala e o desenvolvimento cognitivo. Então, eu mostro que tudo com moderação e equilíbrio. E há, sim, um momento oportuno de apresentar, porque vai chegar na escola a hora de ter acesso, de pesquisar, de interagir, de fazer atividades artesanais. Vai ter um momento de que vai usar um recurso didático também, mas tudo com moderação. Eu falo que o crente ele tem que ser sábio em tudo. Salomão diz em Eclesiastes 9:8, o coração do sábio discerne o tempo e o modo de fazer. Então, o pai e a mãe sábios discernem o tempo e o modo de dar para o filho uma ferramenta.
E o celular, ele abre portas e legalidades. Porque hoje é um desenho que você não está entendendo, já tem uma legalidade. Hoje é um filme, hoje é uma música. E aí nós vamos criando meios de você orar pela criança e ver o inimigo se manifestar. Muitas vezes através da tela que houve a porta de entrada. Mensagens subliminares, né? Que os pais Exatamente. Que os pais às vezes estão desapercebidos. A mãe está na cozinha, o pai está na sala e a criança está lá só teclando. E eles são mais rápidos que os nossos dedinhos, viu? Eu vejo pelos meus sobrinhos. Mas é necessário pensar e blindar. É uma geração, eu falo muito isso, saqueada. Então a geração tem que ser mais blindada ainda que a nossa. Mais oração, mais ação e vigilância, né? Gente, como o tempo tá passando rápido, né? A gente falou de tanto assunto legal, gostoso, dá vontade de ficar aqui a noite inteira. O papo tá bom. Tá muito bom. Vocês estão gostando? Comentem, curtam bastante, divulguem, manda pra galera ver o vídeo. A gente encerrou os nossos tópicos, a gente vai fazer agora a brincadeira, que é aquele jogo rápido que vocês já estão acostumados. Mas eu quero dizer pra você, não saia daí, porque depois do jogo a gente vai trazer uma informação muito importante pra vocês, tá bom? Então a gente vai pro jogo agora, mas não saiam daí. Missionária Geisa, esse jogo é um jogo rápido, então uma pergunta, uma palavra. Então, por exemplo, uma cor, a senhora fala uma cor. Eu faço uma, você fala outra. Tá bom. Daí fica mais dinâmico. Então, vamos começar. Uma palavra que te define. O amor. Uma cor. Branca. Comida. Lasanha. Doce. Nutella. Um sonho. O céu. Esse é o meu alvo. Família. Tudo. Um livro. A Bíblia. Um hino. Adorarei, da Eliane Oliveira. Lindo. Um versículo que vai ser mais de uma palavra. Um versículo. Eu amo muito aquele Salmo 103. Bendize o Senhor a minha alma e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. Deus, para mim, é soberano. Que bênção. Esse foi nosso jogo rápido mesmo. Vocês gostaram do nosso? Como foi bom receber a senhora aqui. Pode, crente! Você aprendeu, né? Bora falar esse final, que a gente conversou, as dúvidas que a gente pôde tirar. A gente E provavelmente as pessoas que estão nos assistindo, a gente apresentou seu currículo e tudo. E pode ser que alguém tenha ficado interessado. Como que a pessoa faz para ter esse acesso? A senhora dá esses cursos particular ou é só pelo convênio? Eu só falei do Instagram dela, né? Na verdade, hoje eu atuo, né? Tanto dentro do hospital como fora da Deixa eu falar. Tenho vários parceiros, tenho um Codicel, dou curso particular para pais, para gestantes. Quem tiver interessado, segue a minha página e chama no direct para maiores informações. Viu, gente? Chama lá no direct para mais informações. Essa é a dica que a gente tinha para dar para vocês, né? Então, ela não atua só no hospital, ela atua também atendendo particular. Se você tiver interesse, entre em contato que você não vai se arrepender. Aqui embaixo vai estar passando o Instagram dela, é isso? Isso. O Instagram dela, entrem lá, sigam, vocês não vão se arrepender, como eu disse no início e volto a repetir. É um conteúdo muito enriquecedor. A missionária Geisa é uma pessoa que é um poço de sabedoria, né? Em tudo, na parte do serviço dela, falando ministerialmente. Eita, foi mal aí. Falando ministerialmente, espiritualmente, tem muito a agregar na nossa vida. Quer falar alguma coisa? Não, uma mulher de Deus mesmo. E o nosso podcast foi maravilhoso, cheio de dicas. E quando que vai a estreia? Quando que vai sair? Não sabe ainda? Quero aproveitar também, gente, agradecer as verdade. Meninas, a Cássia, a Leia, essa equipe maravilhosa que está aqui, Produção a todos que nos assistiram e estou à disposição quantas vezes for necessário para o reino. Eu falo que o reino tem pressa. Gratidão a todos. Que Deus continue abençoando e frutificando todo o trabalho das vossas mãos. Amém. Eu espero ter mais vezes. Vocês também, né, gente? A missionária Geisa aqui. Curtam, comentem, compartilhem. Ative os sininhos, dá bastante like aí. Juntas, você pode crer? E é isso. Então é isso, pessoal. Curtem, comentem, compartilhem. Ative as notificações, porque teremos bastante vídeos aí bem legais. E é isso. Encerramos mais um Pode Crente! Uhul!